Hello everyone, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Instagram. Vai ter o livro, a filme ou a série do mês. E eu vou fazer uma crítica, mais um relato da minha experiência, acho, da série aqui pra vocês e comentar mais sobre. E como vocês viram, a série When They See Us, ou Olhos que Condenam, pra vocês. Tem um vídeo também da Gabi Oliveira lá no YouTube, do Papo de Preta, que ela fez sobre Olhos que Condenam. E depois que vocês verem esse vídeo, eu recomendo que vocês vão lá assistir o dela também. E, gente, uma coisa que eu queria falar já de cara é que, antes que algumas pessoas comentem, é que eu sei que não é meu lugar de fala. Se você já assistiu a série ou vai assistir, ou então já viu uma coisa, eu sei que não é meu lugar de fala, porque a chance disso acontecer comigo, acho que são 0%, porque eu me considero parta, mas pra sociedade eu sou branca. E todos nós temos descendência indígena e africana, mas infelizmente o racismo ainda é muito enraizado na sociedade. Eu sei que não é meu lugar de fala, mas por não ser meu lugar de fala, disso não ter chance de acontecer comigo, é que eu achei necessário vir aqui falar pra vocês, porque não é só porque não acontece comigo que quer dizer que não acontece. Esse tipo de coisa que aconteceu na série, que também eu vou falar um pouquinho pra vocês, acontece sim, só que a sociedade marginaliza tanto isso, coloca tanto isso pro fundo do buraco, que a gente não percebe, mas a minoria, né, porque o Brasil é formada por negros, então acho que a minoria não percebe, mas isso acontece sim, e eu acho que precisa ser discutido, e pronto, vim aqui falar pra vocês. Se frequenta When They See Us. Essa série, eu acho que ela é original da Netflix, não tenho certeza, mas na verdade é uma minissérie, né, ela tem 4 episódios, e tem em média de 1 hora cada episódio. E na Netflix tá aquela 97% relevante, mas eu consideraria um 100% relevante. E eu vou falar um pouco do contexto também para você entender. Essa série, ela se passa mais precisamente na época de abril, na primavera de abril de 1989, e ela acontece em Nova York, no Central Park, e ela conta a história de 5 garotos, que é o Kevin, o Raymond, Atron, Yusef e Corey. O mais velho é o Corey, ele tem 16 anos, e os outros têm na faixa de 14 e 15 anos, sendo que nos Estados Unidos, 16 anos já é considerado maioridade igual 18 anos aqui no Brasil, só que lá é 16. E esse filme, essa minissérie é desses 5 garotos negros, né? Só o Raymond, que é latino, e ela é baseada em fatos. Aconteceu, uma história que aconteceu nos Estados Unidos. E esses 5 garotos, eles são acusados de estupro de uma corredora, a Patricia. O histórico de racismo dos Estados Unidos, que é por causa da segregação racial, a realidade da segregação racial que os Estados Unidos marcou nos negros, né? O histórico de segregação racial. E tem até um filme, Mississippi em Chamas, que retrata bem isso, é um filme bem forte também. E também como os Estados Unidos falha na questão de sistema carcerário, sistema prisional em relação aos negros, como que a justiça falha nos Estados Unidos. Eu acho que até um pouquinho só maior que o do Brasil, mas falha mesmo. Tem até um caso de um menino, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tinha 14 anos, que ele foi acusado por um crime que não cometeu e foi morto por pena de morte. E anos depois descobriram que ele era inocente. Ou seja, muitos parabéns para a justiça dos Estados Unidos. Tá. Esses 5 crianças, como eu falei pra vocês, elas foram acusadas de estupro. Também me deixou um pouco nervosa, na real. Foi o racismo explícito que tem na série. E o jeito que a promotora fala também, quando ela vira pros detetives e fala pra eles não olharem aqueles 5 garotos como crianças, e sim como animais. Ou seja, como que ela já fala isso sem ter prova nenhuma de que eles fizeram um crime, sem ter nada concreto,
e já fala que eles são animais e não crianças. É uma coisa que, na real, eu fiquei um pouco nervosa com essa promotora. E também mostra como que ser negro nos Estados Unidos é um pouco difícil, porque tinha, acho que todos os 5, eles estavam lá no parque na hora errada, no lugar errado, com as pessoas erradas. É óbvio que tinham pessoas que foram lá no Central Park só pra atazanar, só pra fazer confusão, mas essas 5 crianças, elas estavam lá por pura ocasião. Teve até uma denúncia dos ciclistas que ele tinha um bando de negros, falaram isso, um bando de negros que estavam arrasanando os ciclistas, e realmente tinham, mas só que essas 5 crianças só estavam lá por pura ocasião, uma coisa assim totalmente acidental, e a polícia ela não escolheu quem iria ser preso ou não, ela só foi pegando todo mundo. Ela até bateu em uma criança. É uma coisa que também mas eu fiquei um pouco revoltada, que algumas dessas crianças, eles tinham 14, 15 anos, em média, e eles não sabiam o que era um sexo. Eles realmente não sabiam. Aquelas crianças que passavam, tipo, um tempão brincando. A ciência delas, quando o cara vira e pergunta pra ela: ai, você quis estuprar ela, fazer sexo com ela, não é? E ele não sabia o que era sexo. E como que você incrimina uma criança de 14 anos que não sabe o que é sexo? Como é que você coloca ela coloca o estereótipo nela de estuprador, sendo que ela não sabia o que era isso? É uma coisa também que eu percebi é a fala dos pais com os filhos. Quando o filho fala que ele correu dos policiais, o pai dele vira e fala que ele já ensinou para não correr dos policiais, que não era certo, que ele já ensinou a lidar. E é uma coisa que eu percebi, tava pensando em relação à minha infância, que tem uma cena de Grey's Anatomy, acho que na 14ª temporada, em que a doutora Bailey, que é uma negra, ela tem um marido negro, o filho dela é negro, ela vira pro marido dela e fala que já tá na hora deles terem aquela conversa com o filho, e eles falando pro filho deles que tudo que os amigos brancos dele fizerem, ele não pode fazer. Ele sempre tem que andar com identidade, que ele não pode ir da polícia, que ele sempre tem que falar onde ele mora e tudo mais. E é uma coisa que eu sei que eu não posso correr dos policiais, eu sei que eu tenho que respeitar as autoridades, andar com identidade, mas minha mãe nunca virou pra mim e falou assim que era hora de termos aquela conversa. Então é uma diferença muito grande que eu percebi nisso também. Tem uma parte algum web, eu não lembro qual, mas que a mãe, ela fala que ela os vê crescer, os filhos, e ela começa a achar que ela fez um bom trabalho, mas que ela desvia o olhar por um segundo, uma noite, ela desvia o olhar, e isso acontece, e ela dizendo que ela se descuidou só um pouco, sabe? Que o filho dela foi acusado de estupro, porque ela se descuidou só um pouco. É uma coisa que partiu meu coração também. Um aspecto que eu acho que a gente ainda vive nos dias atuais é a manipulação da mídia, que a mídia comprou a ideia de que os 5 garotos eram estupradores, e ela começou a propagar isso pela cidade, pelo estado. E como que a manipulação dela foi tão grande em que levou as pessoas, sem provas, sem julgamento, a acreditarem que eles foram conhecidos como 5 do Central Park, como que levou eles a acreditarem que eles eram sim estupradores só pelo que a mídia disse. A gente consegue ver isso porque acho que a gente ainda vive a época da fake news, em que você vê alguma coisa no Facebook, você vê alguma coisa no WhatsApp, e já sai propagando que é verdade. Então eu penso que se isso tivesse acontecido aqui no Brasil, a sociedade ia comprar essa ideia muito facilmente também, sem provas contundentes. Ia comprar essa ideia muito fácil, porque simplesmente a mídia falou, tá falado. Nessa época também mostra na série a ascensão do Trump, que é o presidente atual dos Estados Unidos. Mostra a ascensão dele e ele até fala que por ele esses 5 garotos iriam levar a pena de morte. E algumas pessoas realmente compram essa ideia,
E ele até fala que tem alguns negros instruídos no país e insinui que emprego para branco é difícil lá no país. Episódio 1, eu acho que o Kevin, ele vira e pergunta por que nos trataram desse jeito, por que nos trataram assim. E o outro até responde de que outra maneira nos tratariam. Eles passam de 6 a 14 anos presos. Os 4, que eram menores de 16 anos, eles foram para um reformatório. Só o Corey, que ele tinha 16, que ele foi para a prisão de adultos. Então ele foi o único que se separou e ficou mais tempo. E quando eles foram soltos, uma coisa que ficou explícita também foi o preconceito da sociedade e o marco do estereótipo de agressor sexual traziam neles, qualquer lugar que eles iam, as pessoas olhavam, as pessoas encaravam. Tinha um dos homens, né? Acho que deixaram de ser garotos, mas um dos homens até falaram que ela não queria um estuprador na casa dela e ele fica revoltado porque ele não é um estuprador, né? Ele é inocente, então isso também foi uma coisa, foi um marco do estereótipo de agressão sexual traz para a pessoa na sociedade, um preconceito da sociedade e também como que você ter a ficha suja nos Estados Unidos é muito ruim, porque um dos 5 homens, ele queria ser professor, mas ele não podia ser professor com a ficha que tinha o crime de agressão sexual. E um cara até falou na série que ele não pode ter nada, que ele não pode ser nada que tenha licença. Ou seja, ele não pode ser motorista de ônibus, não pode ser professor, não pode ser nada que tenha licença. E muitos dos empregos que eles entram, quando vem a ficha deles de agressores sexuais, eles são despedidos tipo, muito facilmente, eles nem ficam muito tempo nos empregos, e eu acho que isso é uma coisa que dificulta ainda mais a ressocialização das pessoas. Eles passaram, poxa, 6 a 14 anos na cadeia por uma coisa que eles não fizeram, e quando eles voltam, além de ser difícil se adaptar com o mundo, além de ser difícil se adaptar com preconceito, com racismo, eles ainda têm que se adaptar de ter esse estereótipo de agressão sexual e não terem emprego, não poderem fazer nada, ou seja, eles não têm vida fora da cadeia. Então eu acho que isso só dificulta ainda mais a ressocialização deles. Eu queria falar que eu senti em cada episódio. No episódio 1 eu fiquei muito, muito, muito tensa com tudo que estava acontecendo, porque o primeiro episódio é aquele episódio que acontece tudo muito rápido, então você só vai entender um pouco mais pro final do primeiro, início do segundo. O segundo episódio foi um episódio que eu fiquei ok, assim, muito entre aspas, mas eu fiquei só aguardando, esperançosa. O terceiro episódio foi o episódio que eu mais chorei, assim, chorei. O episódio que eu mais, assim, chorei real. E o quarto episódio foi uma mistura de revolta com tensão, porque o quarto episódio trata só de um especificamente, o terceiro é mais sobre os outros. O quarto é só sobre um, a realidade dele, então eu fiquei assim muito revoltada com tudo que aconteceu. Como eu falei, ele trata só de uma pessoa, que é o Corey, que ele já tem 16 anos e foi pra prisão de adultos, então ele foi separado. E eu anotei 2 frases que teve nesse episódio. E tem um dos guardas, que é o Roberts, que ajuda muito o Corey. E o Corey pergunta por que você é tão legal comigo. E a resposta do policial, do guarda, eu fiquei muito feliz, que ele fala que ele tem um filho em casa e se tivesse acontecido com o filho dele, o mesmo que aconteceu com o Corey, ele gostaria de saber que tem alguém que o trata como ser humano. No final, mostra, né, que fala que eles ficaram presos 6 a 14 anos. Em 2002, as condenações sobre eles foram revogadas, ou seja, ficou tudo limpo. Em 2014, eles receberam uma indenização de 41 milhões de dólares, maior da história.
do estado de Nova York e essa anotação foi aos 5. Minhas anotações, e agora eu vou falar um pouquinho só da minha impressão sobre a série. É uma série em que eu acho necessário assistir. A classificação dela é de 18 anos, mas eu acho que é 16, eu colocaria a partir de 16 anos. Então, gente, essa é uma série que eu recomendo muito para vocês assistirem. Foi uma série que me emocionou muito, me fez pensar sobre muitas coisas ao meu redor. E eu queria pedir também desculpas pelo vídeo ter ficado muito longo, mas é porque essa série é muito importante, eu acho necessário falar dela e falar dela bem detalhadamente, porque é uma série muito importante que retrata assuntos muito importantes na atualidade. Bom, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aqui no curtir, comenta se você já assistiu a série, se você ainda vai assistir, e se você já assistiu, me conta o que você achou. E muito obrigada para você que reservou um tempo para assistir meu vídeo. Um grande beijo e até o próximo dia 24 sobre outro comentário de uma série ou um filme. Um grande beijo e até a próxima.